Olá meninas, boa tarde. Eu me sinto muito honrada de estar podendo compartilhar com vocês uma história que me impactou muito e tem falado muito comigo, principalmente nesse período difícil que a gente está vivendo. A nossa devocional terá como base uma reflexão sobre a vitória numa batalha diferente que foi conquistada pelo povo de Deus lá no Antigo Testamento. Essa história foi contada no 2 Crônicas, capítulo 20, olha que fácil. Nessa época, só para a gente entender o contexto que aconteceu essa batalha. Nessa época, Israel estava dividido em duas partes, dois reinos. O reino do norte, que recebeu o mesmo nome da nação, portanto, reino de Israel. E o reino do sul, que recebeu o nome de reino de Judá, que reunia as tribos de Judá e Benjamim. Presta atenção aqui nesses reinos que estão do outro lado do Jordão e do Mar Morto. Isso aqui tem tudo a ver com a história que a gente vai contar. A batalha diferente que eu vou contar para vocês, ela aconteceu quando o rei de Judá, esse reino do sul, era Josafá, que reinou por 25 anos aproximadamente, entre os anos 872 e 848 a.C., quase um milênio aí antes de Cristo. No começo do seu reinado, ele se concentrou, o rei Josafá, nas questões da segurança do seu reino. Então ele fortaleceu as fronteiras do norte de Judá, que era o sul de Israel, e colocou muitos soldados ali de forma permanente, com medo das invasões do reino do norte. Aproximadamente no terceiro ano do seu reinado, Josafá tomou umas medidas para melhorar a questão espiritual do reino. Ele, além de instruir o seu povo, ele enviou levitas com os livros da lei para ensinar em todas as cidades de Judá. E ele foi um grande administrador, conhecido como um homem piedoso que buscava Deus e que seguia a lei de Deus. E assim foi. Mas já perto do fim do seu reinado, 3 povos se uniram para invadir Judá: os Moabitas, os Amonitas e os habitantes do Monte de Seir, que estão nessas localizações aqui. Sabendo que o povo já vinha perdendo forças em batalhas anteriores, se uniram com o objetivo de invadir Judá, cruzando o que é hoje a região do Mar Morto. Essa região aqui eles cruzaram, e estavam invadindo Judá. Então chegou um aviso para o rei: olha, um exército enorme está vindo contra ti de Edom e do outro lado do Mar Morto. Eles estão vindo num grande número. Imagina que Ribeirão Preto estivesse sendo invadido por inimigos de Cravinho, Sertãozinho e Pirassununga. E já estivessem ali na Anhanguera, entrando na Avenida Celso Charuri. Imagina o sufoco que seria, o pânico que seria em Ribeirão Preto saber que esses inimigos estavam tão próximos. E a Bíblia diz que eles já estavam já chegando ali pelo sul de Judá, do outro lado do Mar Morto já, em Judá. E a Bíblia diz que Josafá teve muito medo, ele ficou apavorado e resolveu consultar a Deus. O rei então proclamou um jejum no reino de Judá e todo o povo se comprometeu a buscar o auxílio de Deus. Josafá reuniu todos, homens, mulheres, crianças e até as de colo em frente ao Pátio Novo, no Templo do Senhor em Jerusalém, uma cidade considerada vantajosa para tempos de guerra, pois tinha vários pontos estratégicos de observação em lugares altos, vários montes que cercam Jerusalém. Então Jerusalém já era considerada uma cidade forte e mesmo assim eles ficaram em pânico. Esse povo se reuniu lá e era humanamente falando uma batalha impossível. O exército inimigo era muito maior do que o exército de Judá. Então, com esse povo reunido ali no templo, a Bíblia diz que eles estavam no pátio novo do templo que Salomão havia construído em Jerusalém. Josafá orou a Deus dizendo: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. E disse mais: se alguma desgraça nos atingir, Senhor, seja o castigo da espada, seja a peste, que é a doença, ou seja a fome,
que é a falta de mantimento, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, né, se referindo ao templo de Salomão, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Imaginem só a cena, Josafá diante daquele povo todo. A Bíblia diz que havia mulheres até com crianças de colo reunidas ali, e ele faz uma oração dessa, que se alguma desgraça os atingisse, eles clamariam a Deus e Deus os livraria na angústia. Então Deus usou um profeta chamado Jaziel, que foi até Josafá e ao povo e disse o seguinte: eles tinham que se acalmar em primeiro lugar e só observar que a salvação viria a favor deles. E a Bíblia diz, Deus é quem iria pelejar aquela batalha. O povo apavorado, morrendo de medo, clamando salvação. E aí chega um profeta e diz assim: calma, Deus falou para vocês ficarem calmos, porque quem vai pelejar essa batalha é Deus. O rei Josafá fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Josafá nomeou alguns homens para cantar cânticos de louvor ao Senhor à frente do exército. Olha que interessante. Josafá reuniu homens e falou assim: vocês vão à frente do exército, nós vamos encontrar esse povo lá num lugar onde a Bíblia diz que ficou combinado deles se encontrarem. Só que vocês vão na frente louvando a Deus, e a Bíblia diz que eles louvavam pela grandiosidade que é o Senhor. E fica observando e vocês vão ver o que vai acontecer. A Bíblia diz que eles sofreram emboscadas, eles contra eles mesmos. E enquanto esses homens louvavam a Deus na frente do exército, eles começaram a se matar, eles se destruíram, e a Bíblia diz que não sobrou nenhum, todos eles morreram. E interessante que quando o povo de Deus, os exércitos, chegaram lá, naquele vale, só tinha cadáveres. E a Bíblia conta que eles levaram 3 dias recolhendo despojos, pegando roupas, ferramentas, armas, joias, objetos de valor. 3 dias recolhendo, e não foi suficiente para levar tudo que eles puderam levar. Na verdade, eles pelejaram contra si mesmos. E o povo de Deus não precisou fazer nada. Deus venceu essa batalha por eles. Quando as outras nações do entorno souberam disso, eles tiveram muito medo. Então o reino de Josafá teve paz, pois Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de Judá, até o fim do reinado de Josafá. É fato que essa pandemia, nessa pandemia nós estamos em guerra. Nossos inimigos são invisíveis e estão presentes na oração de Josafá. Olha que interessante. O castigo da espada, que poderia ser uma ditadura se instaurando no país e nos proibindo de cultuar a Deus com a liberdade que temos hoje. Então esse é um inimigo invisível que temos. A peste, claramente podemos comparar com o vírus chinês que nos amedronta, porque pode nos matar e matar os nossos queridos. Está presente na oração de Josafá também a fome. É uma consequência óbvia de uma crise financeira sem precedentes no país, e as famílias poderão perder poder de compra e sofrer privações, né? Podemos classificar a fome aí até literalmente como algo que ameaçaria as pessoas, né? E poderia estar nos ameaçando também. O que fazer então? Vamos fazer como Josafá, orar a Deus, clamar a Deus, crendo que Ele nos ouve e tem poder para nos salvar. Jejuar com propósitos específicos, nos acalmar. Tem hora que a gente fica em pânico, mas nós podemos nos acalmar. Confiar em Deus, que é quem peleja a nossa batalha. E cantar louvores ao Senhor. Aqueles homens foram à frente do exército cantando louvores, engrandecendo o nome do Senhor. Por que não fazer isso no nosso dia a dia, na hora de limpar uma casa, na hora de fazer um almoço, na hora de dobrar uma roupa? Podemos estar louvando a Deus o tempo todo. E é assim que nós poderemos alcançar a paz que Josafá alcançou e ter as nossas fronteiras seguras para sempre e vivermos em paz nesse tempo de guerra. Que Deus abençoe a todos. Um abraço.